Irmãos, nós visualizamos na Paraxá, em Levítico, versículo 10, que não é a nossa Paraxá dessa semana, mas nós vamos nos reportar primeiro a Levítico 10. Ali o Eterno está mostrando um exemplo claro do que nós não devemos ser. Quando Nadab e Abiú, sacerdotes que eles eram, entraram ali e ofereceram fogo estranho no tabernáculo. Aquilo ali foi motivo para eles de morte. E a partir daí, a partir deste exemplo, a partir desta conduta errônea dos sacerdotes, o Eterno vem trazer leis de impureza, leis que falam sobre a impureza do homem e da mulher, leis que falam sobre a impureza do sacerdote, leis que falam de como essa impureza deve ser erradicada do meio de Israel. E deve ser erradicada de nosso meio. Para quê? Com um fim único e precípio de simplesmente garantir que o tabernáculo não venha se tornar imundo. Esse é o exemplo claro para mim e para vocês. Porque nós temos que preservar o nosso tabernáculo. Nós temos que preservar aquilo que Elohim instituiu em nossa vida como santo. Não trazeis imundícia ao tabernáculo de Elohim. É isso que a Paraxá fala. Mas vamos voltar no capítulo 10, ali no versículo 3, quando disse Moisés a Arão: isto é o que o Eterno disse: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e sereis glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Lá no versículo 9, diz assim: não beberás vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações, para que possais discernir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel, por todos os estatutos que o Eterno lhes tem dado por meio de Moisés. Então nós visualizamos aqui que a convocação de Elohim é: sejais santos, separai o santo do profano, separai o puro do impuro, daquilo que é imundo. Essa é a convocação para nós. Isso nós já temos visto por várias vezes. A cada ano o Eterno tem convocado a todos nós a deixarmos o que é impuro, a deixarmos o que é imundo e adentrarmos uma vida de santidade perante Elohim. Mas as leis de impureza, a partir do capítulo 11 até o capítulo 15 de Levítico, é colocada em uma sincronia exemplificativa. Ou seja, o Eterno vem trazendo toda a legislação para mostrar aos filhos de Israel o que eles não deveriam fazer. E se fizessem, como se livrar dessa impureza. Amém? Então, do capítulo 11 até o versículo 15, vem dizendo sobre as impurezas, as leis de impureza. No capítulo 15, acaba-se ali as leis de impureza, acaba a narrativa sobre a lei de impureza, e no versículo 31, Elohim diz, versículo 31 do capítulo 15, assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o que? O meu tabernáculo, o que está no meio deles. Então essa é a ordem primordial de Adonai. Esse é o auge da Paraxá, desta Paraxá, que Elohim determina para todos nós, para que separareis os filhos de Israel das suas imundícias. Filhos de Israel, povo de Israel, livre-se das suas imundícias. É isso que Adonai tem clamado. Mas toda contaminação, seja ela resultante de um ato sexual ou não, ela necessita de algo para que você possa expiar essa contaminação, para que você possa se tornar puro dessa contaminação.
Um ato, por exemplo, é o ato de imersão, né, nas águas, para que você se purifique dessa contaminação. Outro ato é um sacrifício. Agora, para que serve esse sacrifício? Esse sacrifício serve para você afligir a sua alma. Ou seja, para você se humilhar diante do Todo-Poderoso. É aí a questão da humildade, pastor. Quando nós estamos envoltos nessa imundícia, nós estamos à mercê da lepra. E essa lepra consome. Essa lepra te leva à morte. E o que você deve fazer? Você deve sacrificar perante Elohim, num sacrifício humilde, num sacrifício de humildade, num sacrifício de tornar a sua alma afligida. É isso que fala a palavra. Mas afligida de quê? Por que eu vou ter que afligir a minha alma? Por quê? Para me tornar livre do meu orgulho, da minha altivez, da inveja que há incrustada no meu coração. É por isso que eu devo afligir a minha alma. É por isso que Adonai fala, livre-se dessas imundícias. Isso não te levará à santidade, mas te levará à lepra. Isso não te levará a algo santo, mas te levará à morte. É isso que Adonai está falando. No capítulo 16, que trata sobre o dia da expiação, apesar daqui os rabinos se reportarem ao dia de Yom Kippur, mas há ali uma ordem muito importante para sermos observados diante deste fato. Ali no capítulo 16, versículo 29, diz assim: isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligirei as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque nesse dia far-se-á expiação por vós, para serdes purificados. Diante do Eterno serei purificados de todos os vossos pecados. Então, de que seremos purificados? Dos nossos pecados. Numa versão mais próxima do original, diz assim: isto será um regulamento permanente para vocês. No 10º dia do 7º mês, tanto o natural quanto o estrangeiro, isso é para todos. Isso é para todos. Não, natural e estrangeiro, não é apenas para mim, não é apenas para os judeus, não é apenas para... é para todos. É para todos. Quanto ao estrangeiro que vive entre vocês, deverão se humilhar e não realizarão nenhum tipo de trabalho. Pois nesse dia façam expiação para que se purifiquem. Serão puros de todos os seus pecados. Diante de Adonai, será um shabat de descanso absoluto para vocês. Humilhem-se. Essa é a determinação. Como está diferente da versão que nós estamos. Mas ele fala diretamente, humilhem-se. O verbo aqui é humilhar. O verbo aqui é humilhar. E o que quer dizer humilhação? Aí vamos lá no dicionário, vamos lá na enciclopédia, e vamos ver o que significa a humilhação. A humilhação é literalmente o ato de se tornar humilde, ou diminuição da posição e prestígio. Diminuição que você acha que você tem. Que você acha que você tem. Diminuição e prestígio. A humilhação não é geralmente uma experiência agradável. Ela não é uma experiência agradável. Para que eu venha afligir a minha alma, eu vou ter que fazer com choro. Isso não é agradável para mim. Porque eu tenho que sair de uma posição que eu estou ocupando. E ocupar uma posição ínfima diante do homem. Mas grande diante de Elohim. Porque quanto menor for o homem, maior será Elohim na vida dele. O nome de Elohim. Visto que ninguém diminui o ego, vou repetir, a humilhação não é geralmente uma experiência agradável, visto que diminui o ego e constitui um modo de lançar fora o falso orgulho. Isso é o que o dicionário fala, meus irmãos. E não é dicionário bíblico, não. É dicionário secular.
Uma das técnicas utilizadas para a humilhação constitui a morte da natureza carnal. Isso o dicionário que fala. A morte da natureza carnal. Fala no microfone, pastor. Os rabinos falam que o homem ele só começa a viver depois da morte do ego. Só começa a viver aí. Do contrário, ele é um fantoche aqui. Ele está passando pela vida morto. É verdade. Então nós visualizamos aqui que a nossa altivez, o nosso orgulho, você sabe de quê, pastor? O nosso orgulho de considerarmos justos, coisa que nós não somos. Eu vou explicar claramente o que isso vem a dizer com um exemplo próprio que eu passei. Com um exemplo próprio que eu passei. Porque Elohim ensina o homem a todo momento. E bendito é o homem, feliz é o homem que recebe de Elohim a correção. Feliz é o homem. E essa semana eu fui corrigido. Eu fui corrigido por uma questão que eu achava justa. E que diante da lei é clara. A lei humana diz isso. E eu, seguindo a lei humana, achava que aquilo ali era justo. Mas o que fala na lei dos homens nem sempre é o que fala a lei de Elohim. A vontade soberana de Elohim há de ser manifesta, há de ser perpetuada. Queira um homem queira ou queira um homem não queira. Não sou eu que vou impedir. Não é o fiscal que vai impedir. Não é ninguém. Não é o prefeito. Não é a autoridade humana que vai impedir. Amém? E essa semana, nós tivemos aqui um fiscal embargando a obra. Aqui, Jorge. Jorge é o nosso engenheiro. Embargou a obra. Falou, para. E aí a consequência que advém de continuarmos a obra é pagarmos multa. Né? Vamos ser notificados e iremos pagar a multa. E eu virei para a pastora naquela fé, né, que ela tem, virou e falou bem assim, nós vamos continuar a obra. Eu falei, amém, vamos continuar a obra. Vamos continuar. Mas pastora, eu não posso fazer nada. Assim mesmo que eu falei. Você vai lá na prefeitura e vai resolver esse problema. Aí eu falei, eu não posso fazer nada. Não, porque o nosso alvará, Jorge, já estava vencido. Então, vencido por quê? Porque as obras que estavam descritas no alvará já tinham acabado. Então, na verdade, obras emergenciais. Porque esse casarão aqui estava em ruínas. Quem viu esse casarão sabe disso. Não tinha condições de você sequer entrar aqui dentro. Você entrava e caía. Nem ficar debaixo dele. Então, o que aconteceu? Nós temos dois processos lá na prefeitura. Um, que é o processo principal, que fala sobre toda a restauração, e o outro que é o processo de obras emergenciais. Jorge deu um laudo, né, dizendo que o imóvel estava caindo. O bombeiro veio aqui, deu outro laudo, ratificando o que Jorge estava dizendo. A Defesa Civil veio aqui. Então, a prefeitura viu esse contexto e nos deu o alvará de obras emergenciais. Esse alvará era válido por 3 meses. E em 3 meses nós realizamos o serviço. Acabamos as obras emergenciais. Então, nós precisávamos de outro alvará para continuar a obra. E nós não tínhamos esse alvará, porque o nosso outro processo está na fase inicial ainda. Não saiu da topografia, está na fase inicial ainda. Então, o que acontece? Eu virei para a pastora, diante da concepção legal, visando o cumprimento da lei humana, eu falei para ela, pastora, não tem como fazer. Nós vamos ter que esperar o alvará principal sair. Você vai lá e vai conseguir esse alvará para nós. Eu continuei falando, você vai lá, tirar o alvará lá. Aí fui eu e a Maria Célia. Mas obedecemos, fomos lá. Eu e a Maria Célia. Eu cantei para ele, zombando dele. Foi. No meio dos intercessores, eu vou cantar para você.
que Elohim te dê do orvalho dos céus, da excelência da terra e da abundância. Ele recebeu. Eu recebi. Quietinho, não só recebi, abaixou a cabeça, como fomos perante a recebeu. prefeitura. Foi. Como saímos daqui à noite, fomos orar diante das duas prefeituras de Vitória, né? Porque nós temos dois, não são duas prefeituras, uma é a prefeitura e outra é a secretaria da prefeitura. Imóveis diferentes. Então nós fomos orar, saímos daqui, fomos orar um grupo diante da prefeitura. E oramos ali o Salmo 2, que diz assim que os reis da terra se levantam contra Elohim. Salmo 2 diz assim: por que conspiram as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes se reúnem contra o Eterno e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado no céu se ri. Olha o que o Eterno nos fala. Aquele que está entronizado nos céus ri de tudo isso. Desses reis, prefeito e desses reis que se levantam para obstacularizar uma obra do Eterno. Diante da lei, meus irmãos. Diante da lei. Eles se levantam. Como é que é aquele versículo? Está no Salmo 94. Qual? Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei. Usa a lei em seu favor para praticar aquilo que não é justo. É isso que o salmista está falando. Isso é iniquidade. E não só iniquidade, é impureza. É impureza, é contaminação. Naquele momento ali, a minha falta de fé, que eu iria ali, iria receber um alvará, me trouxe contaminação. Me trouxe contaminação. Eu estava levando para dentro do meu coração algo que não é santo. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me humilhar. Eu tenho que me humilhar diante da potente mão do Eterno e falar: pequei. Pequei porque não tive a fé que eu necessitava. Amém. Desculpa. Porque não tive a fé que necessitava. Amém. Porque achei na minha própria justiça. Agi com a minha própria justiça, com a minha própria concepção de justiça. E isso é motivo de lepra. Isso é motivo de lepra, irmãos. Eu estou expondo a minha situação para que todos nós venhamos diante disso a nos corrigir. E achar que isso é uma coisa pequena. Isso. Todos nós estamos passivos a esse mesmo erro. Não somente eu. E aí nós fomos lá. Deixa eu acabar aqui, não. Aí nós fomos lá, eu e Maria Célia. No dia seguinte, Jorge, fomos lá. E eu ainda todo assim, será que vai? Será que não vai? É muita incredulidade, irmãos. Olha, eu vou te contar. Aí no dia seguinte estava eu chorando aqui, né, pastor? Estava eu chorando aqui. Aí chegamos lá no fiscal, no chefe dos fiscais, que a Maria Célia conhecia, e chegamos lá e pedimos para ele: olha, por favor, não interrompa a nossa obra. Nós precisamos dessa obra, nós precisamos de continuar essa obra. Ele falou: eu não posso fazer nada. Apesar de eu ser chefe deles, eu não posso tirar a autoridade deles. Não posso. Ele agiu dentro da legislação. Mas eu te oriento o seguinte: vá ao chefe do setor do SEDEC, que é um setor lá, e peça a renovação desse alvará de obras emergenciais. Eu falei: mas como? Como que eu terei essa renovação se as obras já acabaram? Diante do chefe, eu virei para ele e falei bem assim: como que eu vou ter essa autorização que você vai me dar, se eu já acabei as obras emergenciais? Mas eu falei para ele: Jorge, e sabe por que eu decidi falar para ele? O meu medo era de estar omitindo da autoridade uma situação existente. Eu fui demasiadamente justo ali. Demasiadamente justo. Então eu cheguei para o chefe e falei bem assim: é imundícia. Tá bom, pastor, pode falando. Pode falando. Não tem problema não.
Eu cheguei diante do chefe e falei, olha, o senhor vai me dar um alvará, mas como? Se as obras já terminaram. Ele virou, olhou a notificação, olhou o alvará. Vai lá, manda renovar esse alvará. Manda renovar esse alvará agora. Falou para a menina. Renova esse alvará agora. Meus irmãos, eu só fiquei assim, ó, estatelado. Só fiquei estatelado. A menina renovou o alvará. No mesmo dia o alvará estava na minha mão. Por mais 3 meses de obra. Nós não paramos 1 minuto sequer a obra. Aí, o profeta Isaías vai lá no Isaías 64. Quem está falando isso daqui não sou eu não. Não sou eu não. É o profeta Isaías. Se você respeita o que o profeta Isaías fala, você vai ver o que ele fala aqui. E também não é Yeshua que está falando não. É o profeta Isaías para aqueles que não creem em Yeshua. Diz assim, versículo 6. Eu vou ler no mais próximo do original. Todos nós somos como um imundo. Todos nós somos como um imundo. E todos os nossos atos de justiça como um trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como um vento nos arrebatam. O mais próximo do original diz assim, essa eu li nessa versão. Mais próximo do original diz assim, todos nós somos como o impuro. Todos os nossos atos de justiça são como trapos de menstruação. Trapos de menstruação. Que deve ser descartado. Que deve ser jogado no lixo. Porque contamina. A mulher precisa ficar 7 dias purificando depois da menstruação. Porque a menstruação é imundícia. E o profeta, no mais, é um fluxo. O profeta, na voz mais dura que ele pôde falar, ele fala que a nossa justiça, a minha e a sua, Jorge, a minha e a sua, Leomar, a nossa justiça é como um trapo de menstruação. Aí quando eu abro a boca para dizer bobagem. É como um trapo de menstruação. Sou eu justo? Sou eu justo, Maria Célia? Sou eu justo? Não. Para dizer para o meu irmão, olha, eu sou mais justo que você. Olha, eu detenho a verdade e você não. Sou eu mais justo? Dá vontade de chorar, por isso que no dia seguinte, no sacrifício da manhã, estava eu aqui orando, agradecendo ao Eterno em prantos. Em prantos. Porque reconheci a minha fraqueza. Porque reconheci que aquele momento que tinha no meu coração era trapo de menstruação. Trapo de imundícia. Roberto. Não tem nome não, Jorge. Não tem nome não, sabe por quê? O importante não é o nome. O importante é que o Eterno se manifesta em nosso meio. A manifestação do Eterno é tão grande que se não fosse a misericórdia dele, nós seríamos achatados. É isso que é importante. É a finalidade. Roberto, Mas, por isso que ele fala, deu o Salmo 2. Salmo porque 2. ele precisava cessar a contaminação. Porque você mesmo falou, né? Eu estava contaminado, né? E contaminação, você sabe que eu não estava contaminado. Eu trouxe para dentro de mim a contaminação com a minha falta de fé. Amém. Com a minha própria livrar. Justiça, entendeu? Porque você mesmo no início você falou que a preocupação do Eterno era preservar o quê? O lugar dele, o lugar santo. Da habitação de Elohim. O lugar onde ele habita. Isso. Então ele tinha que cessar imediatamente. Por isso que ele deu o Salmo 2. Isso aí. Senão contamina tudo. E olha o que diz mais, Léo, no Salmo 2. Olha só. Deixa
aqui ó, eu ungi o meu rei, versículo 6, sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Eterno. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por sua possessão. Tu os regerás com varas de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Aí vem o versículo 10. Portanto, ó reis, portanto, ó autoridades, portanto, ó sacerdotes, portanto, ó rabinos, portanto, ó quem quer que seja, que tem autoridade. Sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Você sabe por quê? Porque não há homem algum que tenha em seu coração a justiça verdadeira estabelecida. O que nós devemos ter é o seguinte: nós devemos nos ater dessa nossa concepção de justiça e buscarmos a justiça de Elohim a todo momento. Quando fizermos isso, aí nós estaremos ouvindo o que Yeshua e praticando o que Yeshua fala ali em Mateus 5:20. Só um minutinho, pastor. Mateus 5:20, que diz assim, quer ver? Mateus 5:20. 5:20 diz assim: pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Versículo 11 do Salmo 2. Com temor, e alegrai-vos com tremor. Que temor é esse? Temor de praticar a justiça de Elohim e não a sua justiça própria. Amém. É esse o temor que nós devemos ter. No versículo mais próximo do original, essa passagem de Mateus que eu acabei de ler, diz assim: pois eu lhes digo, a menos que a justiça seja muito maior do que os mestres da Torá e dos perushim, vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês não entrarão no reino dos céus. O que ele estava querendo dizer aqui? Que se os nossos atos de justiça não refletir a justiça de Elohim, não tem lugar para mim no reino dos céus. Era isso que Yeshua estava falando. É graça? É graça? É graça? Aí as pessoas falam, eu vivo no tempo da graça. Eu vivo no tempo da graça. Sim, vivemos pela graça de Elohim. Vivemos pela graça de Elohim. Mas isso é um peso muito grande para nós. Isso é uma responsabilidade muito grande para nós. Ali no Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele, deixa eu me localizar aqui, onde que eu estava, que eu fui lá para o final, aqui. Tá. Paulo, ao escrever a comunidade de Filipos, vamos lá em Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Ele vem corroborar com a visão hermenêutica do profeta Isaías. Paulo vem dizer, com outras palavras, o que o profeta Isaías estava falando sobre o trapo de imundícia. E ele vem e fala assim: olha a comunidade de Filipos, olha a comunidade de Rehobote, olha, ouve o que o apóstolo Paulo vai falar. Ele diz assim, o versículo 8b, vamos ler ele todo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Yeshua HaMashiach, meu Adoni, por quem sofri a perda de todas essas coisas. Vou no mais próximo do original. Vou voltar no mais próximo do original. Deixa eu ler o mais próximo do original, que essa nossa tradução traz um pouco de perda. Por causa dele, por causa de Yeshua, abri mão de todas as coisas e as considero lixo. Lixo, eu vou chegar lá, pastor. A fim de obter o Messias e ser encontrado unido a ele, desprovido de toda e qualquer justiça pessoal,
baseada no legalismo. Quando eu vi essa passagem, eu falei, é o Roberto que está ali. É o Roberto que está ali. É o Roberto que está ali. Isso vem para mim, para meus irmãos, quando a gente está aqui, ou sou eu, ou sou Leomar, ou Francisco, ou a pastora, todos nós que estamos aqui ensinando, é porque nós tivemos que nos submeter ao ensino. Vem primeiro. Vem primeiro. Se vocês vão ser bombardeados, a bomba vem primeiro para nós. Entendeu? A bomba vem primeiro para nós. E aqui eu me figurei. Aqui eu me figurei nesse contexto. Aí continua. A ser encontrado unido a ele, desprovido de toda e qualquer justiça pessoal, baseada no legalismo, possuidor, porém, da justiça decorrente da fidelidade a Elohim. Justiça proveniente de Elohim com base na fé. Sim, desisto de tudo a fim de conhecê-lo, isto é, conhecer o poder da sua ressurreição, do seu resgate. Era isso que Paulo estava falando. Eu quero conhecer o poder do resgate do Mashiach. Para que de alguma forma eu consiga alcançar a ressurreição dos mortos. A morte da natureza carnal. Eu vou chegar lá. Mesmo. Aqui, não que eu tenha obtido ou que eu já tenha alcançado o alvo, Paulo fala. Não, continuo a persegui-lo na esperança de apropriar-me do que o Mashiach Yeshua alcançou por mim. A pessoa que confia nela e julga segundo aquilo que ela acha, além dela trazer uma contaminação, ela traz maldição. Porque maldito o homem que confia no outro homem, o outro homem aí é você mesmo. E pega. A lepra pega. E a maldição é por terrível. Por isso, a contaminação Então, é uma... Como é que é a palavra? Mas não era essa a palavra que eu ia... se dissemina no meio do povo. Por isso que o povo, o que estava com lepra, tinha que ser separado. Exatamente. Porque a minha falta de fé que me contamina todos vocês. É essa lepra. Agora... E te torna maldito. E me torna maldito. Agora, pastor, eu tenho um grande exemplo para todos nós. Um grande exemplo. Lá em Atos 5. Mas antes de ir lá em Atos 5, pode ir, Atos 5, versículo 34. Antes de fazermos a leitura de Atos 5, eu vou dizer para você uma coisa. Paulo não estava aqui falando como um homem qualquer. Não. Paulo, ele foi formado aos pés de Gamaliel. Aos pés de um homem que era presidente, que era líder do Sinédrio. Em meados do primeiro século. Anos 50, Gamaliel era um homem mais importante do Sinédrio. E Paulo era o seu assessor. Paulo era o que aprendia diretamente com Gamaliel. É pouca coisa isso para vós? Ele tinha o respeito de todo o povo judeu. Ele era um fariseu, mas era respeitado por todo o povo judeu. E sabe o que Gamaliel falou? Gamaliel, lá em Atos. Atos 5. Atos 5. Olha, eu achei isso daqui sensacional. Atos 5, versículo 34 a 40. Diz assim: mas levantando-se no Sinédrio, certo fariseu, vou ler mais próximo no original. Mas um deles, um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da Torá, muito respeitado por todo o povo, ordenou que os homens fossem retirados por um momento e dirigiu-se à corte. Por quê? Aqui, eles estavam querendo matar. Os fariseus estavam querendo matar os apóstolos. E aí levaram perante o Sinédrio, os apóstolos.
para que ali o sinédrio decidisse e desse a sentença de morte. Porque a justiça estava na mão do sinédrio. A justiça própria estava na mão do sinédrio, que era a corte máxima. Aí aí Gamaliel, que era o chefe, o líder, ele vem e fala assim: homens de Israel, cuidado com o que vocês pretendem fazer aos apóstolos. Cuidado. Há algum tempo aconteceu uma rebelião liberada por Todar, alegando ser alguém especial. E certo número de homens, cerca de 400 homens, se juntaram a ele. Quando ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois disso, Yehudá Haglili liderou outra rebelião no tempo do registro para o pagamento do imposto aos romanos. Não queriam que pagasse os impostos a Roma. E algumas pessoas se insurgiram contra ele. Entretanto, ele foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Ouve. Portanto, no caso em questão, falando dos apóstolos, no caso em questão, meu conselho de líder deste sinédrio, deixai este homem e soltem-os. Se essa ideia ou movimento provém de Elohim, não serão provém do homem, da origem humana, fracassará. Mas se essa ideia ou movimento procede de Elohim, não serão capazes de impedir. Não serão capazes de impedir. Mas vocês estarão lutando contra um próprio Adonai. Esse foi o conselho do líder do sinédrio. Do líder do sinédrio. Porque nós hoje ainda existe isso. Essa perseguição a Yeshua HaMashiach. Se é algo de Elohim, isso permanecerá como tem permanecido de geração após geração. Os homens se levantam contra Elohim e o seu ungido. E o seu ungido. Se você se levantar contra isso, você estará lutando contra o próprio Elohim de Israel, contra o próprio Adonai, Tsevaot, Adonai Tsevaot, Rei das Nações. É isso que Gamaliel está falando, não sou eu que estou falando. Não é o Roberto, que se diz judeu, que está falando, não. É um próprio judeu, líder do sinédrio, que chega aqui para você, que não crê em Yeshua, e fala: se esse movimento é humano, isso se dissipará. Mas se é de Elohim, permanecerá. E o que temos visto, que tem permanecido por séculos e séculos. Como eu me levantarei contra Yeshua HaMashiach? Como? Mesmo que eles tenham vestido Yeshua de boneca Barbie. Empresta aí. Mesmo que o cristianismo tenha vestido Yeshua de boneca Barbie, que eles fazem isso, vestem Yeshua como eles querem. Hoje é um período diferente, nós estamos retornando para os princípios bíblicos judaicos da nossa fé. Então há um retorno, não adianta se levantar contra esse retorno, porque você pode estar lutando contra Elohim de Israel. Foi o que João no capítulo... Por causa da justiça própria. Por causa da justiça própria. É muito essa palavra, Roberto. E o acontecimento com você foi muito claro, muito claro, muito exemplificativo para todos para nós. nos explicar as coisas. Quando hoje de manhã, meu filho, eu estava aqui assim em Alfa, porque Marconi foi embora daqui para seguir uns judeus lá em Vila Velha,
que não tem Yeshua HaMashiach. E diz, eu agora não creio mais em Yeshua HaMashiach. Pastora Sandra, aí chegou alguém aqui, pastora, o Eterno me deu João capítulo 3. É Yeshua com Nicodemos, meu filho, outro mestre em Israel. Falando sobre o novo nascimento, lutando Nicodemos com justiça própria. E Yeshua diz, importa nascer de novo, Nicodemos. Yeshua é a própria Torá, Yeshua ensina a Torá. Como é que eu vou abandonar Yeshua? Meu mestre, se tem algum mestre, é ele. É ele. Se tem algum rabi, é ele. É ele que vai me ensinar a própria Torá. Se estamos aqui hoje, ele não, porque Yeshua, e ele não se colocou como Deus. Em nenhum Maria momento não chama de Deus. Não. E nem ninguém adora Yeshua aqui como Deus. Porque não é. Eu Adonai Elohim, Adonai Erra. Exatamente. Só existe só um Deus sobre a face da terra. Que E doideira. Yeshua é o caminho para a salvação. Yeshua é a verdade da Torá. Ele é a vida. E a vida que a Torá tem nos dado. Exatamente. É isso que é Yeshua. Aí vem com essa notícia Hoje de manhã, nós podemos Marconi falar. Foi embora com a família, porque agora não crê mais. Isso para mim é a mesma coisa, dá uma paulada na minha cabeça. Porque eu sei que ele está indo para caminhos de morte. Morte. De morte. A nossa salvação está em duas pernas, na Torá e em Yeshua. Do contrário. Que são as duas. Quando a pastora fala em duas pernas, é porque você tem duas as nossas pernas ficar em pé. é que nos dão equilíbrio e nos fazem andar. Ok? Então, se a minha perna direita está firmada na Torá, e se a minha perna esquerda, ou vice-versa, está firmada em Yeshua, o meu caminho vai ser Elohim. Vai ser a salvação que Elohim vai me dar. Elohim é que salva. Elohim é que salva. Não há outro. Em todo momento fala, quando Yeshua fala assim, pastor, quando Yeshua fala assim, o que vocês dizem que eu sou? O que os discípulos disseram para ele? Os discípulos disseram para ele, tu és Deus. Não. Os discípulos disseram para ele, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí, Gamaliel dá essa orientação. Orientação não foi do coração de Gamaliel. Essa orientação proveio de Elohim. Proveio de Elohim. Não foi a boca de Gamaliel que falou isso. Foi as palavras de Elohim na boca de Gamaliel. Aí sabe o que aconteceu? Só um minutinho. Eu vou ler. Só um minutinho. Aí, o que aconteceu? Lá no versículo 40. Os fariseus, amigos de Gamaliel, que faziam parte do Sinédrio, viraram e falaram bem assim, olha, passamos a mão nele, nós não vamos matar não, mas vamos açoitá-los. E chibatada neles. E ainda proibiram ele de falar em nome de Yeshua. Hoje nós vivemos isso. Quantos nos querem levantar? Quantos se levantam para dizer, vocês não devem falar em nome de Yeshua? Quantos dizem para mim, você não é judeu porque você fala em Yeshua? Olha, na auditoria militar, aonde eu advogo lá, o promotor toda vez que me vê fala, eu não sei que judeu é você que crê em Yeshua HaMashiach. Promotor de justiça fala isso comigo. Aí eu falei bem assim, pois você tem que conhecer para você poder entender. Você tem que conhecer para poder entender. Fala isso, pastor. Toda vez que eu vou lá, já estou até, nem sei, já estou até acostumado já. Que tipo de judeu é você? Homens se levantam contra Elohim, o seu ungido. Aí os fariseus falaram, vocês vão embora, mas não vão falar mais no nome de Yeshua. E toma a chibatada. Aí sabe o que aconteceu no versículo 40, Atos 41? Mas os emissários saíram do Sinédrio extremamente alegres. Extremamente alegres, depois de apanhar. Dignos de quê? Dignos de quê? Porque eles se consideraram dignos da humilhação. Aí vem eu aqui e não vou expor o meu erro.
e não vou me expor diante de vocês. Eu tenho mais é que ser humilhado. Eu tenho mais, vocês têm mais é que me vexar. Não sei nem se é essa palavra. Me vexar, me... Meus irmãos, eles foram açoitados, eles apanharam e saíram de lá alegres, porque eles estavam apanhando por algo que não era justiça própria deles. Eles estavam apanhando por algo que era sobrenatural, que definiu Elohim. Vamos ver o 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar Yeshua. Eles eram o quê? Eles eram judeus. Eles não eram gregos, eles não eram gentios, eles não eram nada disso, eles eram gregos, judeus. Roberto, esse seu testemunho, porque isso que você deu é um testemunho. É um Testemunho para mim, para toda essa congregação, para que nós possamos aprender. O testemunho, ele edificou essa casa. Porque quando de manhã nós estávamos aqui, a pastora chegou com esse João capítulo 3, e Nicodemos pergunta para ele, como é que nós vamos nascer de novo? Como é que pode um homem nascer de novo? Qual é? João 3. João 3. Ele pergunta João como é que 3, tudo vamos isso abrir pode lá, João acontecer, 3. né? Aí no versículo 9 ele fala assim. Espera aí, Léo, espera aí. Deixa João o pessoal. 3. João 3, 9. 9. Ele Pode diz ler. assim, Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Como pode um homem nascer de novo, né? Aí Yeshua respondeu, tu é mestre em Israel e não compreende essas coisas? São coisas espirituais, ele está falando. Aí o verso 11, ele diz assim, verdade, verdade, te digo que nós dissemos o que sabemos. É isso que ele está mostrando para nós aí. E testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Aqueles que não aceitam o nosso testemunho no Mashiach. Por isso que eles vão embora. Porque eles não querem. O conhecimento que eles têm impede deles aceitarem Yeshua, entendeu? A altivez. A questão era tão grave, Léo, e ainda é tão grave. Parece que nós vivemos a mesma época. Sim, porque o coração do homem não Sabe mudou. por quê? Não, os nossos atos são... E os judeus, muitas vezes... Eu digo assim, alguns, né? Não digo todos não, porque aquele povo é o meu povo. Mas se levantam para nos proibir. Para criar em nós um sentimento de indignação, de repulsa a Yeshua. Entendeu? E aí, o que Yeshua fala lá em Mateus 23? Vamos lá. A nossa Brit Hadashah, que a Rita estava querendo que eu lesse ali, eu já ia ler aqui. Mateus 23, versículo 25. Eu vou ler no mais próximo do original, você pode me acompanhar aí. Ai de vocês, mestres da Torá, e Perugim, hipócritas, Perugim é fariseus, hipócritas, limpam o exterior do copo, aqui o copo, limpam o exterior, mas o interior está cheio de roubo e comodismo. Roubo e comodismo. Roubo? Roubo. Você sabe que roubo é esse, pastor? O roubo da justiça de Elohim. Nós queremos fraudar a justiça de Elohim. E fraudamos. É esse roubo. Aí, comodismo. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vós, mestres da Torá e fariseus hipócritas. Aqui eles não estavam falando para todos os fariseus, não. Aqui ele estava falando para aqueles fariseus hipócritas. Hipócritas. Ai de vós, mestres, pois são como túmulos caiados, que parecem bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de podridão. Da mesma forma, para as pessoas, vocês parecem exteriormente bons, honestos, bonitinho, santinho. Pior é aquele que vem na mansidão, né? Aquele que quer
te introduzir as coisas com toda a mansidão do que aquele que já vem estourado. É pior. É muito pior. Porque aquele que já vem estourando, aquele que já vem mostrando quem ele é. Agora um mansinho, aquele que está sujo por dentro, que quer contornar as coisas com jeitinho próprio, com a sua justiça própria, é este que ele está falando. Mas interiormente estão cheios de hipocrisia e afastados da Torá. É isso que está no original. É isso que está no original. Você está com a sua justiça própria, você está afastado da Torá, meu irmão. Porque a Torá não prega justiça própria. Amém. Ela condena. Aí, o que acontece? Os exegetas falam que a expressão sepulcros caiados é usada por Yeshua e pode ser entendida como um sepulcro velho. Sepulcro é onde você enterra mortos. Um sepulcro velho que está cheio de ossos e podridão e recebe por fora uma demão de cal, pastora. Uma demão de cal. Assim, exteriormente, ele tem aparência de novo, mas isso não altera a sua natureza interior. Aí, a palavra caiado vem da derivação do cal. Cal é aquele pó branco que você mistura na água. Está vendo a cúria ali? A cúria ali, quando nós viemos para cá, o exemplo. Está vendo lá? Ó, vocês olharem, vocês vão ver. Caiaram tudo, pintaram tudo de cal, ficou bonito, aquele branco bonito. 3 meses depois já estava tudo caindo. Por quê? Porque eles não lavaram aquela parede e tiraram dela toda a impureza. Como nós fizemos aqui. Nós estamos fazendo ainda. Nós lavamos aquele preto lá daquela parede lá, ó. Vocês estão olhando ali, ó. Aquilo ali tem muita impureza ali. Aí o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar uma máquina que tem jato de água forte e lavar tudo, para que tudo aquilo ali saia e receba a tinta. Por quê? Porque se você colocar uma tinta ali, essa tinta vai deixar bela por 3 meses, mas depois vai se descascar. É isso que está falando, o exemplo é esse. Tem nada disso. É a experiência, Jorge, do dia a dia, que nos faz, que nos ensina. É pela prática que nos ensina. É uma aula prática. Aí, nós queremos pôr o papel aqui em cima dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas justiça própria. Não queremos servir como exemplo para ninguém. O nosso erro não pode servir de exemplo para ninguém. Essa é a nossa justiça. Se eu erro, eu não quero que o meu exemplo seja exposto para ninguém. Como foi o exemplo de Davi. Errei essa semana, tive pouca fé. Eu tenho que admitir. Mas aprendi. É isso que Elohim quer nos ensinar. É essa a porção dessa semana. E para finalizar, vamos lá em Miqueias 6. Miqueias 6:8. Miqueias 6:8, para a gente finalizar. Que diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Eterno, o que é que o Adonai, o que é que Elohim quer para você, pede de ti, senão que pratiques a justiça de Elohim. Ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Elohim. Eterno Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, porque o Senhor é misericordioso e nos ensina a cada momento. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor para conosco. Obrigado, Senhor, porque tu perdoas as nossas falhas, a nossa insensatez, muitas vezes, de acharmos que somos alguma coisa, quando na verdade somos trapos. Ó Senhor, muito obrigado, ó Deus. Nós não somos nada por nós mesmos. A tua palavra diz que nós não conseguimos sequer fazer nascer um fio de cabelo em nossa cabeça.
Por que então levantaremos e diremos que somos alguma coisa? Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Venha nos ensinar a cada dia, mas que essa palavra esteja em nosso coração, firmada em nosso coração, como uma estaca ali, Senhor, para nos fazer lembrar todos os dias do que ouvimos hoje. Muito obrigado, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome.